Logo, o problema aqui que gera essa decepção dos investidores com a reserva de Bitcoin está muito mais ligada à incapacidade das pessoas interpretarem um texto do que algum problema específico da reserva. A reserva está excelente. E o governo americano está certo em não colocar isso de forma 100% clara. Vou comprar Bitcoin. Não. Afinal, eles não querem comprar mais caro. Eles não querem que você saia correndo para comprar Bitcoin para eles comprarem mais caro. Não. Não precisa gerar esse oba-oba todo. Deixa as coisas como estão. Eles já foram claros o suficiente para indicarem que Bitcoin é o futuro, que a reserva estratégica foi criada e será ampliada. Mas não precisa gerar um pânico. Como a matéria da Infomoney explica, anteriormente os investidores estavam entrando no mercado antecipando a compra de Bitcoin pelo governo. Com essa nova diretriz, essas posições estão sendo desfeitas. Novamente, uma expectativa maluca de que imediatamente Donald Trump mandaria comprar milhões de bitcoins. Isso não existe. Essas pessoas vão ser trocadas por quem tem foco no longo prazo e por quem entende do ativo. Isso é muito melhor para o mercado. Pessoas como, por exemplo, o Michael Saylor, da Strategy, a empresa que mais tem bitcoins no mundo. Respondendo aqui ao David Sachs, que é envolvido no governo Trump, ele falou o seguinte, vou traduzir para vocês aqui. Tenho algumas estratégias neutras em termos de orçamento para adquirir bitcoins adicionais para o governo dos Estados Unidos. Exatamente o que eles estão falando, né? Não pode causar danos ao contribuinte, gerar custos ao contribuinte. E o Michael Saylor conhece várias estratégias para que isso seja feito. O topo do ciclo anterior foi em 69 mil dólares. Vocês sabem o que a gente não tinha lá? Bom, nós não tínhamos um ETF à vista de Bitcoin. Nós tínhamos uma SEC, uma CVM americana, que odiava o Bitcoin. Não tínhamos uma reserva estratégica de Bitcoin. O modelo do Michael Saylor de tesouraria de Bitcoin para as empresas ainda não estava sendo copiado. O presidente lá era contrário ao Bitcoin, ele não era favorável ao Bitcoin. E agora, tudo isso mudou. Tudo agora se tornou favorável ao Bitcoin. E qual é o preço? 85 mil dólares. Isso no momento onde o Texas, um dos estados americanos, acaba de mandar a proposta de reserva estratégica do Texas para o Senado. Tá aqui, eu vou traduzir para vocês, ó. O vice-governador do Texas acaba de declarar: prometi fazer da reserva Bitcoin do Texas uma prioridade para solidificar a liderança do Texas na era digital. O projeto de lei acabou de ser aprovado pelo Senado. Então tá aqui, pessoal, tá sendo aprovado pelo Senado um estado americano que tem um PIB de 2,5 trilhões de dólares, maior do que o do Brasil. O Texas tem um PIB maior do que o do Brasil. É como se outro país estivesse adotando o Bitcoin. Tá? 2,5 trilhões. O PIB do Brasil está estimado em 2,2 trilhões de dólares para esse ano, né? Então o Texas, que é maior do que o Brasil, também está aprovando uma reserva estratégica de Bitcoin. E não só isso. Com essa reserva americana, países como, por exemplo, a Coreia do Sul, também está correndo contra o tempo para adotar uma reserva estratégica de Bitcoin. Notícia de ontem, pessoal. Tudo isso devido à tão famosa teoria dos jogos. O maior país adotou o Bitcoin, criou sua reserva. Os outros serão obrigados a copiar. E o preço está caindo. Enquanto isso, no nosso maravilhoso país, no Brasil, o que a gente está fazendo? A gente está copiando a estratégia americana? Estamos fazendo uma reserva estratégica de Bitcoin? Não. Chaves Pix de pessoas e empresas com situação irregular na Receita Federal serão excluídas, decide Banco Central. Pessoal, isso é um absurdo. Então, isso aqui é um sistema de exclusão financeira. Ou você paga o seu impostinho certinho, ou você vai ser tratado como um golpista, como um bandido. Como eu sempre falei para vocês, desde que inventaram essa desgraça de Pix. É tudo feito para te roubar lá na frente, para te impedir de ter liberdade financeira. E já está acontecendo. Só isso aqui já deveria ser suficiente para você converter tudo que você tem para Bitcoin. Mas não, tem gente nesse momento vendendo Bitcoin, porque está insatisfeita do governo Trump não ter comprado hoje 5 milhões de Bitcoins. Somente isso faria essa pessoa ficar animada. Como ele somente fez uma reserva estratégica, está criando formas de aumentá-la, não é hoje, não vou ficar milionário hoje, então eu não quero, então eu prefiro o Pix.
Abra os olhos, abra os olhos. No mesmo dia que o governo fala que quem tiver Pix e tiver com dívida vai ficar sem poder movimentar dinheiro, uma empresa da Bolsa Brasileira, a Melius, compra 20 milhões de reais em Bitcoin e se torna a primeira empresa da Bolsa a adotar o Bitcoin no Brasil. E nesse mesmo dia, enquanto a Bolsa ficou no 0 a 0, a Melius subiu 20%. Aquilo que foi feito pela MicroStrategy, hoje Strategy nos Estados Unidos, a empresa do Michael Saylor, está sendo copiada. Os planos da Melius para se tornar a MicroStrategy brasileira. E aqui temos uma entrevista do time, né? Aqui no caso do Guilherme Bandeira, que foi contratado, é um Bitcoiner, é um maximalista de Bitcoin contratado pela empresa, né? Explica que o movimento foi resultado de quase um ano de estudos internos. Havia um incômodo crescente com as aplicações financeiras tradicionais, que eram vistas como ineficientes e incapazes de gerar um retorno adequado aos acionistas. A moeda, historicamente, se deprecia e as aplicações são parcialmente comidas por um imposto que não é pequeno, um imposto invisível chamado inflação. Estudando o assunto, a administração viu no Bitcoin uma alternativa. Então, assim como nos Estados Unidos, uma primeira empresa adota Bitcoin e já tem uma multiplicação de valor. Mas quanto tempo vai levar para outras copiarem da mesma forma que aconteceu lá na Bolsa Americana? Pouco a pouco, todas as empresas são obrigadas a possuírem Bitcoin. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no mundo todo. E o preço está caindo. Olha que legal. Agora está em 86.500. Ó, tá dando uma recuperadinha. Será que as pessoas estão começando a entender? Estão conseguindo ler alguma coisa? Olha, seria surpreendente, não? Vocês percebem que pegou aqui justamente na resistência ali dos 91 para voltar para o canal, não conseguiu romper porque o Trump não comprou 5 milhões de BTCs hoje, e aí tivemos essa correçãozinha até a casa aqui dos 84, alto, né, pessoal? E agora estamos levemente nos recuperando, sem problema, pessoal. Como eu falei, a tendência ainda é claramente de fundos cada vez mais altos. Estamos tentando mudar isso hoje, mas eu acredito que não vai acontecer, tá? Eu acho que a gente vai continuar uma recuperaçãozinha e provavelmente vai fechar aqui, ó, mantendo esse padrão de fundos cada vez mais altos, gerando, portanto, uma oportunidade de compra para a gente. Que isso se mantenha por algum tempo para que eu possa aumentar a minha quantidade da moeda que faz parte da reserva estratégica americana. Em poucos meses, veremos cortes desse vídeo rodando por aí. Então aproveitem enquanto temos preços promocionais para o Bitcoin. Afinal, a moeda Fiat está nos seus últimos dias. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.